Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência intelectual e financeira e no desenvolvimento das habilidades, comportamentos e sistemas que vão te levar aos seus objetivos. Se você está ouvindo isso, você cruzou a linha entre o amadorismo e a performance de elite. Este não é um audiolivro passivo, é um treinamento de hardware cerebral. Trave sua velocidade em 1,25 vezes, ou 1,5 vezes agora. O seu cérebro processa informações muito mais rápido do que eu consigo falar, e essa pressão é o que fecha as janelas para a distração. Este é o seu tempo de elite, enquanto seu corpo se move no deslocamento para o trabalho, no trânsito entre reuniões ou no seu treino. Vamos hackear sua liberdade e o seu hardware cerebral. O conteúdo que você vai absorver agora não foi desenhado para o seu tempo livre. Foi desenhado para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual. Estamos iniciando hoje o seu desafio de 30 dias, com uma das mentes mais afiadas e mais honestas que Silicon Valley já produziu. Preste atenção. Se este é o seu primeiro vídeo, trave sua velocidade em 1,25 vezes agora. Se você já é da casa, sua meta hoje é sustentar 1,5 vezes. A ciência é clara. Ao acelerar o áudio, fechamos as janelas para a distração mental e forçamos o seu córtex auditivo a entrar em um estado de foco absoluto. O seu cérebro processa informações muito mais rápido do que eu consigo falar. Hoje, vamos instalar o sistema de Naval Ravikant, o framework completo de como construir riqueza real, sem depender da sorte, e como encontrar felicidade genuína em um mundo repleto de ruído. Naval Ravikant nasceu pobre em Delhi, imigrou ainda criança para Nova York, cresceu numa família de imigrantes onde o pai não teve o diploma reconhecido e trabalhou em uma loja de ferragens. Hoje, ele é fundador do AngelList, investiu em empresas como Uber, Twitter e Postmates, e é considerado um dos maiores pensadores independentes da nossa era. Mas o mais relevante para você não é a lista de conquistas, é o fato de que Naval se tornou, ao mesmo tempo, bem-sucedido e genuinamente feliz, uma combinação rara que ele construiu a partir de primeiros princípios, não de fórmulas prontas. O que você vai ouvir agora não é motivação, é engenharia de vida. Bloco 2. A jornada tática. 3 pilares de alavancagem. Pilar 1. Riqueza não é dinheiro, são ativos que trabalham, enquanto você dorme. Antes de qualquer coisa, Naval faz uma distinção que vai reformatar a maneira como você enxerga o trabalho, o dinheiro e o tempo. Riqueza são ativos que geram renda enquanto você dorme. Dinheiro é apenas o instrumento de transferência. Status é sua posição na hierarquia social. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo dinheiro e status, e negligenciando a construção de riqueza real. Pense nisso com a lente da realidade brasileira. O trabalhador que se mata de segunda a sexta, em regime CLT, está trocando tempo por dinheiro. E esse é um jogo que nunca vai gerar liberdade financeira. Não importa quanto você ganhe por hora, se quando você para de trabalhar o fluxo de caixa para. Médicos, advogados, consultores, todos estão no mesmo barco. Quando você para de trabalhar, você para de ganhar. Isso não é riqueza. Isso é dependência disfarçada de estabilidade. A riqueza, diz Naval, vem do equity, de possuir um pedaço de algo que cresce independente da sua presença física. Uma empresa, um produto digital, uma carteira de investimentos, um código rodando em um servidor às 3 da manhã. Esses são os ativos que te pagam enquanto você descansa. O investidor brasileiro médio está obcecado com a grande tacada, aquela operação milagrosa que vai resolver tudo de uma vez. Mas Naval é claro, não existem esquemas de enriquecimento rápido.
O que existe são pessoas que estão ficando ricas, às suas custas. A riqueza real vem de pequenas apostas racionais e otimistas, compostas ao longo do tempo. Juros compostos não são apenas financeiros, eles se aplicam ao conhecimento, às relações e à reputação. Economia comportamental, o viés da impaciência. Nosso cérebro evoluiu em um ambiente de retorno imediato. Queremos a recompensa agora. Por isso é tão difícil construir ativos, porque o retorno é diferido, invisível por anos, e só se materializa quando você já não consegue mais enxergar a relação de causa e efeito. O amador abandona antes do platô. A elite entende que existe um vale de latência, antes do salto exponencial, e atravessa esse vale com disciplina de sistema, não de força de vontade. Pilar 2. Conhecimento específico, a vantagem que não pode ser copiada. Aqui está o coração da filosofia de Naval, e é onde a maioria das pessoas erra de forma fundamental. O mercado não paga por trabalho duro genérico. O mercado paga por conhecimento específico, aquele conjunto único de habilidades, perspectivas e talentos que emergem da interseção do que você genuinamente ama, do que você faz melhor do que qualquer um e do que o mundo ainda não sabe como produzir em escala. Naval é cirúrgico nessa definição. Conhecimento específico não pode ser ensinado em uma sala de aula. Se puder ser treinado, pode ser replicado. Se pode ser replicado, pode ser substituído por outra pessoa ou, eventualmente, por uma máquina. O que você quer construir é algo que emerge da sua personalidade, da sua história única, das suas obsessões genuínas. Algo que para você parece brincadeira, mas para os outros parece trabalho árduo. Pense na sua trajetória. O que você fazia de criança ou adolescente, quase sem esforço, enquanto seus colegas lutavam. O que as pessoas ao seu redor notavam em você antes que você mesmo percebesse. Pode ser uma habilidade de vender, de entender sistemas complexos, de criar narrativas, de absorver dados e enxergar padrões. Esse é o ponto de partida do seu conhecimento específico. Naval diz algo que poucos têm coragem de admitir. Perseguir o que está na moda é o caminho mais certo para a mediocridade. Se você está estudando o que todo mundo está estudando, você está competindo com todo mundo. E nessa corrida de commodities, o vencedor é quase sempre aquele que aceita ser pago com menos. A saída é a autenticidade. Escapar da competição sendo genuinamente você mesmo. Ninguém pode competir com você em ser você. Neurociência e viés de confirmação. Quando você adota uma identidade, eu sou um construtor, eu sou um investidor, eu sou alguém que cria valor. Seu cérebro começa a filtrar a realidade através dessa lente. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. A identidade não é um exercício de autoajuda vaga. É um mecanismo neurológico real. O que você acredita que é, você se torna, porque seu cérebro busca compulsivamente provas para confirmar essa visão de si mesmo. A diferença entre quem constrói riqueza e quem não constrói raramente é de inteligência bruta, é de identidade. O rico pensa como proprietário, o pobre pensa como funcionário. Um se pergunta, como posso criar valor aqui? O outro se pergunta, quanto vou receber por isso? Como está a sua compreensão? Se o seu cérebro já se acomodou ao ritmo, suba para 1,5x ou 1,75x agora. Mantenha o foco. Pilar 3. As 4 forças de alavancagem, o multiplicador do seu julgamento. Aqui está o framework que separa quem trabalha muito, mas permanece estagnado, de quem trabalha com inteligência e cria riqueza desproporcional. Naval identifica 3 formas clássicas de alavancagem e uma quarta, nova, que é a mais poderosa de todas. Trabalho, labor. Ter pessoas trabalhando para você é a forma mais antiga de alavancagem.
É também, na visão de Naval, a menos eficiente do mundo moderno. Gerenciar pessoas é caótico, exige habilidade de liderança extraordinária e vem carregado de conflitos, política e fricção. Não é que trabalho alheio não crie valor, é que o custo de gerência frequentemente consome o ganho. Capital. Dinheiro multiplicando dinheiro. Esta foi a alavancagem dominante do século XX. Os grandes banqueiros, os gestores de fundos, as fortunas construídas movendo enormes quantidades de capital. Para usar a alavancagem de capital, você precisa que alguém confie em você o suficiente para te emprestar ou investir recursos. Ela exige credibilidade e track record. Código e mídia. Esta é a revolução silenciosa do nosso tempo. Software, podcasts, livros, vídeos, newsletters. São produtos com custo marginal zero de replicação. Uma vez criados, eles trabalham enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você vive. E o mais importante, eles são alavancagem sem permissão. Você não precisa convencer ninguém a te seguir, a te emprestar dinheiro, a te contratar. Você simplesmente cria e publica. Naval é explícito. As novas fortunas do século XXI estão sendo construídas sobre código e mídia. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, os grandes criadores de conteúdo. Toda essa riqueza é alavancagem sem permissão em ação. O criador de conteúdo brasileiro, que constrói uma audiência fiel de 50 mil pessoas, está exercendo mais alavancagem real do que o gerente médio de uma grande empresa. Um tem leverage exponencial. O outro tem salário linear. O primeiro pode escalar sem custo marginal. O segundo está preso ao relógio de ponto. Jogos de longo prazo, com pessoas de longo prazo. Antes de falarmos sobre julgamento, há um princípio que Naval repete, com insistência, e que poucos internalizam de verdade. Todos os grandes retornos da vida, em riqueza, em relacionamentos, em conhecimento, vem do juro composto. E o juro composto só funciona com tempo. Isso significa que você precisa escolher cuidadosamente em que jogos vai entrar e com quem vai jogar. Jogos de soma positiva, onde todos os participantes crescem juntos, são infinitamente superiores aos jogos de soma zero, onde o ganho de um é a perda do outro. Naval observa que a maioria dos jogos de status, política corporativa, comparação social, competição por reconhecimento, são jogos de soma zero. Você não cria valor real, você apenas redistribui o que já existe. Os jogos de criação de riqueza, por outro lado, são de soma positiva. Quando você cria um produto que resolve um problema real, você cria valor novo no mundo. O comprador ganha, você ganha, e a sociedade ganha. Escolha seus sócios com o mesmo cuidado que escolheria um cônjuge. Busque pessoas com alta inteligência, alta energia e, acima de tudo, alta integridade. Naval é taxativo. Jamais faça negócios com pessoas de integridade questionável. Não importa o quão atraente seja a oportunidade. A falta de integridade num parceiro de negócios é um problema que vai aparecer cedo ou tarde, e o custo sempre supera o benefício. A reputação é a forma mais silenciosa e poderosa de ativo. Construída ao longo de décadas, ela se torna um multiplicador automático. As pessoas passam a confiar em você antes de verificar os detalhes. Elas te recomendam sem que você precise pedir. Elas te incluem em oportunidades às quais você nem tinha acesso antes. A reputação, como o dinheiro bem investido, gera juros sem que você precise fazer nada além de ser consistentemente confiável. O julgamento como multiplicador. Mas aqui está o ponto que Naval considera mais subvalorizado. A alavancagem sem julgamento é perigosa. Uma decisão errada com alta alavancagem pode destruir o que levou anos para construir. Por isso, o desenvolvimento do julgamento, a capacidade de tomar decisões corretas com informações incompletas, é o verdadeiro trabalho da vida. E o julgamento se constrói lendo muito,
pensando a partir de primeiros princípios e acumulando experiências diversas ao longo do tempo. Warren Buffett não é admirado por trabalhar 80 horas por semana. É admirado porque seu julgamento, demonstrado publicamente ao longo de décadas, tem credibilidade absoluta. Pequenas diferenças de julgamento, amplificadas por alta alavancagem, geram retornos astronômicos. Bloco 3. O debate crítico e o ouro oculto. Onde a filosofia de Naval encontra suas fricções no cenário brasileiro. E o que fazer com isso? Naval assume que você está operando em um ambiente com razoável estabilidade institucional, acesso a mercados de capital funcionais e clareza tributária suficiente para planejar o longo prazo. No Brasil, essas premissas são desafiadas cotidianamente. A inflação corrói o valor real dos ativos. A instabilidade regulatória desfaz regras do jogo no meio do período. O custo de abertura e manutenção de empresas é absurdamente alto. Mas aqui está o contra-argumento, e é poderoso. O ambiente hostil cria assimetria de oportunidade. Quando a maioria das pessoas recua por causa da complexidade, quem avança encontra menos competição. A escassez de construtores em um mercado complicado é exatamente onde o prêmio é maior. A estratégia, portanto, não é ignorar o ambiente, é construir com ele em mente. Diversificação geográfica de ativos, exposição a ativos em dólar, construção de audiências digitais que transcendem fronteiras. São todos movimentos que fazem sentido, tanto pela lógica de Naval quanto pela realidade brasileira. O ouro oculto. A felicidade como prática, não como destino. A maioria das pessoas trata a felicidade como um prêmio a ser resgatado no futuro. Quando eu tiver X, serei feliz. Naval demoliu essa premissa com uma frase simples e brutal. O sucesso não compra felicidade. Felicidade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida agora, no presente, independente das circunstâncias externas. Ele descreve felicidade como ausência de desejo, não no sentido de resignação passiva, mas no sentido de presença total. Quando você para de tratar o momento presente como um obstáculo a ser superado, rumo a um futuro imaginado, a ansiedade se dissolve naturalmente. A paz não é o que vem depois do sucesso. A paz é o que permite o sucesso. Naval também faz uma distinção que poucos ousam fazer em público. Você não precisa de mais informação para ser feliz. Você precisa de menos desejo não resolvido. Cada desejo que você carrega sem resolver é uma fonte de ansiedade latente. Isso não significa suprimir ambição. Significa ser honesto sobre o que você realmente quer, versus o que você quer porque outros querem. A pergunta não é o que me daria status, mas sim o que genuinamente me faria sentir realizado. A meditação que Naval pratica com seriedade não é misticismo, é o treino de permanecer presente diante de estímulos, que normalmente disparariam respostas automáticas. É construir a musculatura do não reativo, a capacidade de observar seus próprios pensamentos, sem ser sequestrado por eles. Para quem está construindo negócios em ambientes voláteis, e o Brasil é definitivamente um desses ambientes. Essa musculatura não é luxo espiritual, é vantagem competitiva. Naval também fala sobre o papel dos hábitos na felicidade. Não é diferente do que James Clear detalha em Hábitos Atômicos. São os sistemas diários, as escolhas repetidas, as pequenas consistências acumuladas, que moldam tanto a riqueza quanto o bem-estar. O hábito de ler antes de decidir. O hábito de exercitar antes de trabalhar. O hábito de dormir bem para pensar com clareza. Esses não são detalhes de lifestyle, são os tijolos da performance de longo prazo. Inveja, o inimigo silencioso da construção. Naval identifica a inveja como um dos maiores destruidores de progresso.
Não porque ela seja moralmente errada, embora seja, mas porque ela é estrategicamente estúpida. Quando você foca no que os outros têm, você perde tempo que poderia estar construindo o que você quer. Comparação é o combustível da mediocridade. No Brasil, onde status é sinalizado obsessivamente através de consumo visível, esse filtro mental é ainda mais crítico. O carro, o bairro, a escola dos filhos, todos servem como sinais de status em um jogo sem fim e sem vencedor. Naval sugere substituir esse jogo por um mais rentável, o jogo de construir ativos reais, mesmo que invisíveis, que trabalhem enquanto você descansa. Bloco 4. Protocolo de execução, 72 horas e síntese. Você chegou ao ponto mais importante desta audioclass. Tudo que veio antes não vale nada sem execução. Aqui está o seu plano tático para as próximas 72 horas. Ação 1. Mapeie seu conhecimento específico. Reserve 20 minutos hoje para uma lista sem censura. Escreva o que você fazia de criança que parecia brincadeira, mas exigia esforço dos outros. O que pessoas próximas sempre reconheceram em você. Onde você aprende rápido sem se esforçar conscientemente. Esse mapeamento não é exercício de autoestima, é diagnóstico estratégico. É a base da sua diferenciação. Ação 2. Identifique sua alavancagem atual. Onde está seu tempo hoje? Você está trocando horas por dinheiro linearmente, ou está construindo algum ativo, um produto, uma audiência, um código, uma propriedade que vai trabalhar independente da sua presença? Se a resposta for honestamente, estou trocando tempo por dinheiro, sem nenhum ativo crescendo em paralelo. Esse é o dado mais importante que você vai coletar hoje. Não para se punir, para começar a mudar. Ação 3. Escolha. Uma forma de alavancagem sem permissão. Naval diz que você não precisa de permissão para escrever, para criar, para publicar, para construir software. Nas próximas 72 horas, decida uma. Um podcast, um canal, um repositório de código, uma newsletter, uma thread semanal. Não precisa ser perfeito, precisa existir. O primeiro passo da alavancagem sem permissão é começar sem esperar validação externa. Ação 4. Implante o hábito do julgamento. Reserve 30 minutos por dia para leitura de não ficção em áreas que ampliem seus modelos mentais. Naval recomenda microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática aplicada. Não leia para acumular informação. Leia para reconstruir a forma como você pensa sobre problemas. Um modelo mental melhor vale mais do que 1000 horas de trabalho duro, no modelo errado. Síntese final. O framework completo de Naval. Riqueza igual a conhecimento específico, vezes alavancagem, vezes accountability, vezes tempo. Cada variável importa e nenhuma pode ser negligenciada. Conhecimento específico sem alavancagem é expertise submonetizada. Você sabe muito, mas o impacto fica limitado às suas horas de trabalho. Alavancagem sem accountability é risco sem recompensa. Você pode ganhar grande ou perder tudo, mas sem seu nome na equação, ninguém vai confiar em você o suficiente para te dar os recursos necessários. E sem tempo, sem paciência para deixar o composto trabalhar, todas as outras variáveis são desperdiçadas numa busca por atalhos, que invariavelmente levam de volta à estaca zero. Accountability é o elo perdido que poucos falam. Assumir responsabilidade pública pelo que você constrói é assustador, porque significa que você também vai assumir as falhas publicamente. Mas é exatamente aí que está o prêmio. A sociedade recompensa desproporcionalmente quem tem a coragem de colocar o nome em algo, de assumir o risco visível, de construir reputação comprometida com resultados. Naval diz algo que vale tatuar. Aplique conhecimento específico, com alavancagem e, eventualmente, você vai receber o que merece. O eventualmente é a parte que mata os impacientes.
E é também a parte que faz toda a diferença para quem tem a visão de longo prazo e a disciplina de sistema para atravessar os períodos em que o progresso ainda não é visível. Você chegou ao final destes 30 minutos. Se você sustentou a velocidade, parabéns, você dobrou sua evolução hoje. Mas velocidade sem direção é acidente. O que você vai fazer nas próximas 72 horas? Com o que absorveu, agora vai determinar se este áudio foi entretenimento ou transformação. Naval construiu riqueza e felicidade reais, não como consequências de sorte ou de nascença privilegiada. Ele foi um imigrante pobre em Nova York, mas como resultados de sistemas deliberados, princípios claros e consistência aplicada ao longo do tempo. Você tem o mesmo acesso a esses sistemas que ele teve. A única diferença é a decisão de começar e a disciplina de continuar quando o progresso ainda for invisível. Amanhã subimos mais um degrau. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor.